Cordeiro de receber a glória, força e honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono. Nuvem de glória e uma nuvem de glória, anjos e querubins estão no seu trono. E uma nuvem de glória. Sinta a nuvem do Senhor. E uma nuvem de glória. Seja abraçado por essa atmosfera. Se envolva nessa atmosfera de glória. Se você deixar essa glória tocar em você, toda a tua pele vai sendo suavizada. Se você deixar essa glória penetrar em sua pele, ela vai conseguindo alcançar a alma. Ela vai pegando o teu espírito e vai mudando a atmosfera. Vai gerando um cataclima de milagres. Anjos e querubins estão diante do seu trono. Estão no seu trono, dizendo que tu és santo. E uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Você está pronto aí o próximo nível? Por mais que às vezes o próximo nível ele tem uma aparência que você está afundando. Ele pode ser como arco e flecha que vai te impulsionar para o próximo nível. Porém, os níveis ele tem vários processos. O processo ele tem várias etapas. Essas etapas elas podem ir de 30 segundos a 30 anos de processo. O problema não é quanto Deus ele quer que você passe em uma fase, mas é como você vai aprender e como você vai dar a resposta no tempo que Deus está precisando. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo na carta aos Romanos. O capítulo é de número 8 e o verso é de número 28. Tem algo de Deus para nós aqui nessa noite. Deus ele vai te pegar nessa noite. Vamos lá, igreja. Por causa de tuas santas palavras, eu sou como um bêbado, vencido pelo vinho. Por causa de tuas santas palavras, eu sou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa das tuas santas palavras. Romanos 8, 28. Está escrito assim: porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Perdão, igreja, estou lendo 29.
Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados segundo o seu plano. Eu gosto da versão que diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Vamos lá, igreja. Romanos 8, 28. Pode colocar a Bíblia em teu assento. Ora por você nesse momento. É um destravar, é como se fosse um lacre tirado. É como se fosse uma chave virada. É como se fosse um atravessar de porta. É como se fosse ver uma luz no final do túnel. É um nível de glória a qual nós somos convidados para andar. Quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez de algum jeito, de alguma maneira, quando eu falo porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de algum fato você se sente excluído desta gama de pessoas. Deus, nós pedimos que o Senhor se manifeste essa noite, Pai. Que as minhas palavras sejam claras. E que o Teu Espírito, Senhor, gere vida em cada palavra. Que eu esteja em total concordância, Pai, com aquilo que o Senhor projetou nessa noite para cada uma dessas pessoas aqui, Senhor. Que a Tua glória se manifeste, que nós não consigamos, ó Pai, suportá-las ao ponto de tudo que nós estamos segurando, tudo aquilo que está nos impulsionando para fora dos Teus planos, tudo que está nos impulsionando para fora do Teu propósito, seja destruído nessa noite. Mas que nós possamos abraçar, Senhor, a Tua glória. Que os nossos olhos espirituais se abram. E que a Tua glória, Senhor, possa penetrar em nossas veias, Senhor. Que o Teu Espírito possa crescer dentro de nós. Que nós só apenas possamos suportar a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala Tu, não eu. Fica à vontade. Podemos assentar. Vamos lá, igreja. Quando nós olhamos para esse texto de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo, ele vem fazendo analogia no livro de Romanos de forma muito poderosa. Ele vem falando sobre o poder de Deus que se manifesta através da natureza. Ele vem falando que Deus, ele colocou a moralidade dentro do coração do homem. Ele vem falando sobre a necessidade da graça, porque todos pecaram e todos precisam ser renovados pelo Senhor. No capítulo 4, ele vem falando sobre o nível da esperança que não pode morrer dentro de nós. No capítulo 5, ele vem falando sobre um Adão caído e ele mandou o segundo Adão perfeito. No capítulo 6, ele vem falando sobre que se nós estamos vivendo na graça, nós precisamos então deixar com que o pecado seja morto, crucificado. E você começa a observar, ele fala: quando vós lembrais das coisas do passado, somente as coisas que vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. No capítulo 6, no verso 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. No capítulo 7, ele diz que fala como homem por causa da fraqueza da nossa carne. Ele diz que uma hora ele quer fazer o bem, mas outra hora ele quer fazer o mal. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas no capítulo 8 ele diz, ele vem começando o texto, ele vem falando sobre nós sermos guiados pelo Espírito de Deus, ou sermos guiados pela carne. Ele fala que se o Espírito de Deus habita em nós, então quer dizer que a nossa carne está morta. Aí ele vem falando sobre a adoção. Você sabe o que é ser adotado por Deus? Qualquer um poderia ser filho naquela época, mas os filhos que recebiam a herança eram apenas aqueles que foram adotados pelo pai. É apenas aqueles que foram reconhecidos pelo pai. Ou seja, ele estava dizendo que nos reconhece. Ele está dizendo: ei, eu reconheço vocês. Eu reconheço vocês como um filho. Ele está dizendo: eu declaro que vocês são os meus filhos. Aí nesse verso ao qual nós lemos, ele está dizendo: olha, tudo que vocês passaram até aqui coopera para o bem.
Porque agora vocês estão vivendo segundo o meu plano. Agora vocês estão vivendo segundo a minha vontade. E eu estou criando um curso. Eu estou gerando um caminho para a geração de 2024 trilhar. Aí talvez você olhe assim e diz: por que as coisas são tão difíceis para mim? Porque existe um trajeto entre o poço e o palácio. O problema é que as pessoas, elas recebem um sonho, elas recebem uma promessa, mas elas não sabem lidar com as circunstâncias, elas não sabem lidar com os desafios da vida, porque de alguma maneira elas foram enfraquecidas moralmente, de alguma maneira elas foram enfraquecidas espiritualmente, agora se encontram perdidas, agora se encontram atadas, agora se encontram presas a coisas a qual elas nem precisam, só para não viver o propósito de vida a qual Deus gerou para ela. O problema é que quando você não vive nesse nível de glória, você passa a apenas ter um fluxo de sangue. Você passa apenas agora a ter uma hemorragia, a qual você vai perdendo todas as vitaminas necessárias para você poder desfrutar da vida. Às vezes você se encontra cansado demais. Você fala: eu não sei o que acontece, eu vou dormir, eu acordo e parece que eu estou cansado demais. Por quê? De alguma maneira o universo está gritando, de alguma maneira o reino das trevas está falando: desista. Mas eu quero falar para você nessa noite, pelo tanto que você andou, desistir é um prejuízo maior do que você continuar. Porque existe uma etapa da nossa vida que nós caminhamos tanto para longe, que não tem como nós retornarmos. Quando você para você ler o capítulo 5 de Gênesis, você vai ver sobre um homem chamado Enoque, que ele pregou e Deus tomou para si. Se você parar para observar, ele está na mesma época do dilúvio de Noé. Então quando Enoque ele recebe uma revelação, ele sai para pregar, mas ele fica tão longe de casa, que não dá para ele retornar para a arca. Então o Senhor toma ele para si. Ele é o homem que não encontrou a morte. Ele é o homem que Deus arrebatou antes, porque ele estava pregando o juízo. Lá no livro de Judas vai falar sobre isso. Vai falar sobre o nível de glória que ele já carregava naquele tempo, sobre o nível de obediência a qual ele carregava naquele tempo. Alexandre o Grande, quando ele saía com o exército dele à batalha, cada ponte que ele passava, ele mandava destruir, para que se os soldados desistissem, não tinha como retornar para casa. Porque ele sabia do nível da importância daqueles homens não desistir, porque quando eles saíam da nação dele para ir para outra nação, ele sabia que se eles falhassem, aqueles homens entrariam na terra deles e tomaria as esposas dele como escrava, mataria os filhos, e sabe que seria destruição total. Então eu quero te dizer nessa noite, a guerra que você está enfrentando não é apenas sobre você, a batalha que você está passando não é apenas sobre você, mas é sobre você enficar uma bandeira do reino de Deus, é sobre você proteger a sua casa, é sobre você guardar a sua família, é sobre você permanecer em Deus, para que você esteja coberto pelo sangue dele, nas etapas e nas fases da vida a qual você está atravessando. Eu quero que você entenda que você está incluído no plano do Senhor, porque todas as coisas cooperam. Qual é a porcentagem de todas? Qual é a porcentagem de todas? 100%. Se é 100%, não quer dizer que todas as probabilidades possíveis de morte vai se tornar em vida. Mesmo que você morra e esteja 4 dias enterrado, mesmo que você esteja 4 dias sem vida, se tem propósito, o Senhor grita o seu nome na eternidade e te tira dentre os mortos e te traz de novo para a vida. Mesmo que você seja picado por uma serpente, mesmo que um barco entre em náufrago, mesmo que você passe as tempestades da vida, quando existe o propósito, o seu coração queima sobre isso, para você viver esses dias, o Senhor ele começa a trabalhar nesse grau. O Senhor ele começa a trabalhar nesse nível de revelação. Eu só tenho que te dizer algo nessa noite. Se você quer andar nessa dimensão, não pode existir a ideia da desistência. A Bíblia diz no capítulo 4, não vou lembrar agora, mas a Bíblia diz
que a esperança que se adia adoece o coração. Lá no livro de Provérbios. Porque você vai vendo, meu Deus, e agora? E você começa a se amarrar nas datas. Você começa a ficar preso nas etapas da vida. E não é sobre as etapas, mas é sobre quem está com você na batalha. A Bíblia diz que Deus, ele dá um sonho a José. Ele conta esse sonho para o pai dele. Ele conta esse sonho para os irmãos dele. Mas os irmãos deles não conseguiam enxergar um vencedor em José. Porque eles olhavam para eles e entendiam e achavam que tinha mais capacidade, mais preparação do que o próprio José. Mas quem estava levantando José foi o próprio Deus. Se você parar para observar sobre a idade de Saul e a idade de Davi, é uma idade completamente diferente. No dia que Deus rejeitou Saul, Deus, ele já disse assim: olha, eu já escolhi, eu já achei um substituto. Se você parar para observar na data, Davi não tinha nem nascido ainda, mas Deus já tinha propósito de vida com o nascimento de Davi. Talvez você olhe para você e diz: eu não entendo porque eu nasci. Porque não é para você entender. Sua mãe não sabe o seu propósito de vida. O seu pastor não sabe o seu propósito de vida. Apóstolo algum vai saber o seu propósito de vida. Você não sabe o seu propósito de vida até que Deus revele ele para você. Não é o vaso que diz: eu acho que eu quero ficar na mesa. Não é o vaso que diz: eu acho que eu quero ficar na estante. Eu quero carregar azeite. Eu quero ser um vaso de arranjo. Não. O oleiro fala qual é a função dele. E ele vai criar com as medidas exatas para tal utilidade. Com o formato perfeito para tais utilidade. No teu espírito carrega um óleo. No teu espírito carrega uma unção com a utilidade específica que Deus fez para você nessa data que você está vivendo. Nesse tempo que você está vivendo. O problema é quando você quer viver apenas como mais um do mundão. Apenas como mais um daqueles que estão conformados e não ter propósito de vida. Que apenas diz: comamos e bebamos e depois morramos. Existe algo para ser vivido na sua vida. Todas as segundas. O domingo é muito longe. A segunda é muito longe do domingo, certo? Mas o domingo é muito próximo da segunda. Todas as segundas eu olho e falo: como será essa semana segundo o propósito de Deus para a minha vida? Você tem que entender que você precisa abrir as suas antenas espirituais para você receber os sinais de Deus. Chega no domingo eu falo: e aí, como foi essa semana? Aí existe um termômetro para todas as coisas. Se você parar para observar, quando José, ele recebe tudo isso, logo em seguida os irmãos dele recebem uma ordem para ele poder cuidar dos animais. E a Bíblia diz que ele está em Dotã. E de repente eles avistam José de longe e diz assim: já vem o sonhador. Olha quem está vindo ali, o sonhador. As pessoas olham para você e dizem: é uma sonhadora, é um sonhador, não vai chegar a lugar algum. Porque eles apenas enxergam e vê com os olhos naturais. E aquilo que Deus está fazendo é uma atmosfera espiritual. Tudo que Deus faz na matéria, antes ele fez no espiritual. É por isso que você tem que abrir os seus olhos espirituais para que você entenda e você ande segundo essa dimensão de fé. Você vê Eliseu completamente calmo quando os soldados o cercam para poder matá-lo. E você vê o moço dele completamente apavorado, completamente amedrontado, completamente aterrorizado. Quando ele olha para aquele jovem, ele diz: esse cara está atrapalhando o nível de glória que está aqui. Senhor, abre os olhos dele. Quando os olhos dele se abrem, ele vê cavalos e cavalos, cavaleiros e cavaleiros. Ele vê um grande exército do Senhor pronto para poder enfrentar todo aquele exército. Você não pode andar como um homem natural e ter resultado sobrenatural. Se você quer viver resultado sobrenatural, se você quer viver resultados sobrenaturais, então você vai ter que começar a agir de forma sobrenatural. Você vai ter que parar de ser esse crente iceberg.
Você vai ter que parar de ser esse cristão murmurador. Você vai parar de ver apenas dificuldades e entender que existe uma promessa. Se você parar para observar Gênesis 37, aleluias. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Pode chapar no Espírito de Deus nessa noite. Aleluias. Sim, por ti, Jesus, meu dito, tudo deixarei. É isso mesmo, Gênesis 37, 18 diz: eles o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte, e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-no, joguemo-no numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou, e veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Quando você para observar nesse contexto a qual aqui, Satanás, o reino das trevas, está sempre cavando um poço para nós. O poço da depressão, o poço do problema de relacionamento interpessoal entre pai e filho, entre mãe e filhos, entre irmãos, entre esposo e esposa, entre amigos, entre pessoas. E esse poço, ele sempre vai cavando em uma medida que você observa e diz que é impossível de sair dele. Como se todas as suas esperanças fossem amarradas naquele dia. Como se todos os seus sonhos fossem jogados dentro daquele poço juntamente com você. Mas se você parar para observar também no capítulo 41, aleluia, de Gênesis, verso 38, diz assim: e portanto, o faraó proclamou diante da sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te faz saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossa terra. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te procederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. O faraó tirou o anel e começa a ter uma cerimônia ali muito linda. Você não consegue enxergar um José vindo, sendo lançado ao poço para ser vendido como escravo. Depois você vê um José de frente ao palácio, sendo honrado diante dos oficiais, dizendo que agora ele tinha autoridade mais que qualquer um, estava apenas abaixo do próprio rei. Você consegue entender que entre o poço e o palácio existe um percurso? Você consegue entender que entre o poço e o palácio existe um processo? Existem fases, existem etapas. O problema é que se você desistir, você não vai conseguir chegar na promessa a qual Deus ele estabeleceu. Você não vai conseguir chegar no propósito a qual Deus estabeleceu sobre a sua vida antes mesmo de você nascer. A ideia é você conseguir suportar isso dentro do seu coração. A ideia é você conseguir educar a sua alma, conseguir educar o seu corpo, conseguir dar a ele disciplina para você viver nesse nível de glória. Agora você imagina um jovem amargurado, dizendo: eu tinha um sonho, eu tinha um alvo, eu amava os meus irmãos. A família de José o traiu. A família de José queria matar ele, mas os inimigos de José o tornaram um líder. Você consegue entender que não é sobre a atmosfera, não é sobre aqueles que te abraçam, aqueles que te rejeitam, mas é sobre quem está com você no processo? O que eu mais gosto de ler sobre a história de José é que a Bíblia diz que Deus estava com José.
Eu nunca vou cansar de dizer isso. Ou seja, você está com Deus ou você está com demônios, a presença que você mais preserva é que vai permanecer. A presença que você mais cuida, a presença que você mais obedece, é aquela que vai estar mais forte ao seu lado. Você vai observar todos os processos da vida de José. E aonde ele entrava, ele se tornava líder. Porque ele fazia com excelência. Ele não deixou o coitadismo dos irmãos querer matar ele. Ele ser um poço de reclamações. Ser um poço de tristeza. Ser um poço de dores. Ele sabia para quem ele podia contar. Ele sabia quem estava com ele. Então a alma dele era revigorada todos os dias. O corpo dele era revigorado todos os dias. Porque o Espírito de Deus estava sobre, estava dentro, estava energia, força e qualidade de vida para ele. Não deixa as murmurações tomar conta dos seus olhos. Não deixa a murmuração tomar conta daquilo que Deus ele projetou na sua vida. Não deixa que os dias maus sejam mais fortes do que os dias bons. Porque as pessoas não conseguem viver os sonhos de verdade. Porque de alguma maneira ela determinou no coração dela que é impossível. As pessoas estão convencidas que o preço é alto demais. Mas o maior preço a qual poderia ser pago, o maior preço a qual poderia ser dado, Jesus ele falou bem assim: eu vou fazer por vocês. Eu vou permanecer em total pureza durante 33 anos para falar para vocês sobre a possibilidade quando tem amor dentro do coração. Eu vou para a cruz, eu vou ser crucificado, eu ressuscitarei, eu virei como um rei, eu estarei com vocês, do lado de vocês, dizendo todos os dias que é possível, transferindo poder, transferindo saúde, transferindo a minha glória, e por onde quer que vocês forem, vocês conquistarão. Por que não acreditar nesta palavra? Por que não confiar nessa qualidade de glória a qual Ele tem liberada sobre as nossas vidas? Esteja em disposição para Deus, por favor. A linha de chegada é uma verdade. Ela existe. A linha de chegada é uma verdade. Você tem que aprender a lidar com os poços da vida. Você tem que aprender a lidar com os desafios dos poços da vida, que não é apenas um, são diversos diários, e cada um é uma profundidade diferente, e cada um tem marcas de mãos diferentes em suas costas. Nas costas de José, tinha 11 mãos, a qual empurraram ele dentro daquela cisterna. Vocês conseguem compreender? Mas os mesmos que te empurraram o poço, é os mesmos que vai te resgatar. Vamos lá. E não vai te resgatar para te colocar em um palácio. Vai te resgatar para te vender como um escravo na mente deles. Porque quando você carrega a luz do reino, você incomoda, você tem que entender isso. A Bíblia diz que não tem como colocar uma cidade iluminada sobre um monte e ninguém vê. A Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Você não sente o sabor do sal na comida, mas você sente a falta dele. Você só sente o sabor do sal quando ele está superdosado. Mas quando ele está na quantidade perfeita, é uma harmonia de tempero a qual você apenas saboreia. Ou seja, existe algo muito importante a qual Deus colocou dentro de você. O sal, ele só não tem a serventia de dar sabor, mas ele também tem a serventia de proteger, de guardar, de conservar. Você foi chamado para muito mais daquilo que você está ouvindo esses dias na sua mente. Você foi chamado para algo muito maior, para ser estabelecido. O problema é que não pode entrar o desespero quando você vê as paredes do muro, as paredes do poço. Você não pode entrar em desespero quando você vê as pedras que estão sobre você. Uma vez lançaram um burro dentro de um burro caiu no poço. E falaram: cara, esse bicho vai sofrer demais até morrer, porque nós não vamos conseguir retirar ele daí. Então começaram a jogar terra sobre ele. Só que cada vez que jogava a terra, o burro se sacudia. E a terra ia caindo para debaixo dele, e ele pisava sobre a terra.
E quando observaram que já estava na metade do poço e não conseguiram cobrir, mas observaram que toda a terra que jogava sobre ele, ele fazia como um degrau para poder subir e sair do poço. Você consegue entender? Às vezes aquilo que acha que vai te matar para poder acabar de vez, é aquilo que vai te tirar da dificuldade. O problema não é a circunstância ou quem está jogando a terra, mas é quem está com você. É sobre o Deus que te chamou para esses dias. O que eu quero te falar é que é possível você vencer esse poço. O que eu tenho a te falar é que é possível você vencer esses poços da vida. As pessoas de toda maneira falam sobre a impossibilidade de você viver algumas coisas a qual Deus colocou no teu coração. Mas Jesus, ele é aquele a qual ele fala é possível todos os dias. Jesus é aquele que fala sobre você guardar tudo e confiar nele. O problema é que tem muita gente colocando as coisas na mão do Senhor de manhã e tomando à tarde. Coloca à tarde a mão do Senhor e à noite toma. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que você entrega na mão do Senhor, é necessário você esperar para que Ele responda. É ter confiança, é acreditar. O que é que você mais confia na terra hoje? Talvez tenha algo que você confia muito, é mais do que no Senhor. Porque a partir do momento que você confiar de verdade, a partir do momento que você falar, não, eu estou descansando no Senhor. Ele diz que tudo que você pedir, Ele vos dará. Então eu vou te ensinar uma técnica nessa noite. Quando você fizer uma oração, Senhor, eu oro por isso, eu determino, você tem que entender. Você não pode chegar para Deus com medo. Deus, Ele não responde dó. Deus, Ele não responde sua autocomiseração. Deus, Ele não responde os seus questionamentos, Ele responde respostas. Eu falei isso outro dia. Enquanto Ana estava apenas chorando, eu quero um filho, Deus não estava nem aí para ela. Mas a partir do momento que ela disse, olha, quando eu receber o filho, eu entregarei ele no teu altar. Ele falou, opa, alguém está entendendo. Ela quer um filho, eu quero um profeta. Ela quer um filho, eu quero um juiz. Eu estou enviando Samuel para a terra, só que eu não achei ainda o útero. Está conseguindo entender? Samuel é um espírito do Senhor. Raimundo é um espírito do Senhor. A Bianca é um espírito do Senhor. O Luiz é um espírito do Senhor. Nós somos um espírito do Senhor enviado à terra. Deus só olha um útero e envia. Eu quero que você entenda. Seu filho não é sua propriedade. Eu não sou propriedade da minha mãe. Eu quero que você entenda isso. Você é propriedade de Deus, é Ele que te fez, é Ele que te gerou. Devido à terra, devido ao DNA, talvez pode ter vindo algum problema na sua saúde, mas Ele é aquele que transforma o teu DNA também e te traz cura. Traz restauração. É você conseguir aceitar essa transformação de vida total. Você não é um à toa, passando umas férias na terra. Você tem uma missão dada por Deus. Ele não deixou, se vira. Não, Ele falou, estou com você. E se você entender e ter responsabilidade, eu vou te dar poder. Gente, quando você resolve viver para Deus, amável, a de si se torna a fichinha daquilo que Deus ele pode entregar na sua mão. Daquilo que Deus ele pode entregar para você começar a desenvolver aquilo que Ele confia, aquilo que Ele entregou a você. Você começa a andar em um nível muito maior de glória. José, ele diz, olha, vocês tramaram contra mim, lá no capítulo 50 de Gênesis. Mas Deus foi comigo. Deus me mandou na frente. Para poder, olha, entenda, uma mente de alguém que é curado, uma mente de alguém que é resolvido. Imagina se José guardasse no coração dele o dia da vingança. Deus não poderia dar o poder a qual Deus deu para ele. Se você não entender isso, eu quero que você entenda. Vamos lá.
Se você não entender isso, você vai querer viver apenas dias de vinganças. Você vai querer apenas viver dias da maldade. Quando você não entende o seu propósito, Deus não vai poder te dar uma confiança de alguém, de você poder liderar. Porque você vai usar aquilo de poder de forma errada. Vai usar o poder de forma errada. José não usou o poder de liderança dele para poder fugir para o pai dele, para poder contar o que os irmãos fez. José esperou porque ele sabia da promessa. José esperou na casa de Potifar. José, na casa de Potifar, ele era líder. Com certeza ele tinha a oportunidade de fugir. Porque abaixo de Potifar só tinha ele. É tanto que ele declara isso para Zuleika. Ele diz, não, o seu esposo me entregou tudo, menos a ti. Você consegue entender? Ele foi para a prisão. Lá ele recebeu a chave da prisão. Ele podia fugir para poder contar para o pai dele, mas não, ele sabia que tinha um propósito, ele sabia que era apenas um processo, era necessário ele permanecer. Quando você tem identidade, você vai saber que as fases são necessárias para o dia de glória. Mas quando você não entende, você só diz todo dia, Senhor, não aguento mais, até quando? Como é que Deus vai te dar uma revelação? Se Deus não pode confiar em você, Deus vai falar assim, você só vai permanecer pelo valor da questão? Não, Deus, não é sobre o valor da questão. É sobre a tua presença. É sobre a tua permanência no meu lado. É sobre a tua revelação, é sobre a tua glória. É sobre o teu cabode, é sobre o teu perfume, é sobre o teu abraçar. Aí você entende que não é mais o palácio de Roma ou a prisão de Roma. Você entende que a faculdade é uma fase, o trabalho é uma fase, a família é uma fase. Por que é uma fase? Porque um dia acaba. Tudo acaba, não importa. Não importa quão bonito, não importa quão feio, não importa qual é a condição, você tem um prazo de vida. A nossa pátria não é agora. São os desafios da vida a qual Deus confiou a nós. Vamos lá. Você acha que todo dia Satanás não ia falar com José? Desista do palácio. Desista dos sonhos. Desista de viver nessa atmosfera. Só que José respondia de volta: desista, diabo, eu estou caminhando para o palácio. Mas Satanás olhava para ele e dizia: ei, tudo que eu vejo são prisões, tudo que eu vejo são grilhões, tudo que eu vejo é as pessoas se esquecendo. Lembra do copeiro? Lembra do padeiro? Quem falou de você? Ninguém falou. Já era, você está acabado. Mas eu vejo um José cantando dentro da prisão. Eu vejo um José sendo excelente ao ponto de conseguir a chave da prisão. Ao ponto de conseguir. Você sabe que era entregar a chave da prisão? Se um preso fugisse naquele tempo, a família do carcereiro era morta. O cara tinha confiança ao ponto do carcereiro entregar a chave da família dele para José cuidar. Você tem que ter muita identidade. Mas eu quero te dizer, isso não está distante, isso não é impossível. Você vai vencer esse processo. Você vai vencer essa etapa da sua vida. Nenhum poço pode te segurar. Eu vou ler um texto aqui rapidinho para a gente encerrar. No livro de Zacarias, capítulo 9. Aleluias. A sua vida não é difícil igual o livro de Zacarias. Não desista de procurar. Calma, irmão, eu só leio aqui. Depois você vê na sua casa. Amém? Diz assim: retornai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro. Presos à esperança. Sabe quando a pessoa está presa com a esperança? Quer dizer que nada pode arrancar ele daquela atmosfera. Quer dizer que nada pode tirar ele daquele nível de glória, daquele nível de adoração. Sabe o que é isso? É mudar de atitude.
é ter confiança de fato, é mudar o estado de vida. Não, a partir de hoje eu vou viver uma nova dimensão. A partir de hoje o altar vai ser uma realidade na minha casa. A partir de hoje vai ter adoração todos os dias. A partir de hoje eu não reclamarei. A partir de hoje eu esperarei, eu confiarei. Eu não desistirei. Satanás, você está perdido, porque eu recebi o código de vida de Deus. É você entender que todos os processos passados é apenas fases, e tem tempo e prazo para poder acabar, para você viver um novo tempo de glória. Não dá para ficar fugindo, porque quando você foge do processo, você foge da promessa também. Vou repetir que foi gostoso. Quando você foge do processo, você foge da promessa também. Quer dizer que vai ter um recálculo de rota. Quer dizer que a rota vai ter que ser mudada. Mas quando você foge, ei, eu quero que você entenda aqui, ó. Se você está indo para Sorocaba, chega ali embaixo, na saída da Raposo Tavares, você pega a esquerda. Você vai continuar indo sempre à esquerda? Não. Você vai ter que retornar para você ir para a direção certa. As pessoas estão com dificuldade de retornar. As pessoas estão com dificuldade de se arrepender. Estão indo pelo orgulho, achando que vai chegar no mesmo lugar. Não, não vai chegar. Tem um caminho criado por Deus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai. Não, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero que você entenda que o único jeito de você chegar a viver os projetos de vida é indo em direção a Deus. Deus tem um presente e também tem um futuro para você. Não é apenas nós mentalizarmos sobre o dia de glória, mas não é sobre nós veremos o dia de glória daqui a 100 anos, mas é sobre a presença. Se a presença está aqui hoje, não importa o ambiente. Se a manifestação da presença é uma realidade, então não importa, não importa. A pequena esperança já é suficiente para você continuar. Helena de Troia, ela recebe um prazo porque o marido dela, o pretendente dela foi para a guerra e chegou a notícia que ele morreu durante a guerra. E começou a receber uma pressão porque ela precisava casar. Ela disse: olha, eu vou fazer, sei lá, um tapete. Quando eu terminar um lençol, vou fazer um lençol. Quando eu terminar o lençol, aí sim eu darei a minha mão em casamento a algum pretendente. Só que a Bíblia não, a história conta que durante o dia ela costurava e durante a noite ela desfazia a costura. Chegavam, não sei, estou terminando ainda. Até que chega um grande comunicado: o seu pretendente ainda vive. E ele acabou de chegar à cidade de Troia. Porque ela tinha esperança no coração que ele não tinha morrido. Ela tinha esperança no coração que ele retornaria, que ele voltaria. Na França conta a história de um homem a qual ele vê o filho dele sofrendo durante muitos anos com uma grave doença a qual não tinha cura. E por ele vê o filho sofrendo muito, ele não suporta, ele manda desligar os aparelhos com a famosa eutanásia. Só que naquele dia que ele mandou desligar um aparelho, os médicos, os cientistas conseguiram encontrar a cura da doença. E quando mandaram um telegrama para ele para poder avisar, já era tarde demais, porque aquele homem não soube esperar. Porque aquele homem não soube aguardar. Não desista. Não desista. Os testes de Deus não são maus, mas é uma transição para o próximo nível. E nós não gostamos de transições. Nós não gostamos de mudanças, porque nós temos a necessidade de estar sempre no controle de tudo. Mas Deus hoje, Ele pede o controle da sua vida para Ele. Deus hoje pede o controle de fato. Você está dizendo que você já entregou, mas você sabe que tem sido só uma ideia. Você ainda não confiou o suficiente para entregar. A ideia é diferente de uma atitude. A ideia não dá o fruto da atitude. Eu tenho uma ideia de plantar uma árvore no quintal da minha casa. É só uma ideia.
Essa árvore só será uma verdade de um dia que eu colocar a semente na terra e começar a regar, a cuidar. Até o dia que ela crescer, vai crescer, que ela crescerá e me dará frutos. Mas enquanto for só uma ideia, eu não viverei para poder curtir a sombra da árvore, para poder comer do fruto da árvore. O que eu quero dizer para você nessa noite é que enquanto for uma ideia, que você deu o controle da sua vida para Deus, você não viverá, você não terá a oportunidade de viver debaixo da sombra do Onipotente. Você não poderá comer o fruto da vida. Não dê desculpa das circunstâncias. Não importa quem te empurrou ao poço. Não importa qual é a profundidade do poço. Não importa o tempo na prisão. O que importa é a sua disposição em não desistir. A sua disposição de viver o que o Senhor tem guardado para você. E talvez você é tão orgulhoso a ponto de dizer, não, mas o único culpado fui eu. Então se arrepende. Para de ser esse orgulhoso bicudo. Você só vai chegar à desgraça. Para de ser esse menino mimado, essa mulher mimada. Para de ser, meu Deus, vamos lá, por favor. Quanto tempo você está sofrendo e vivendo esse mesmo ciclo de vida? Que o Senhor te sacuda, que o Senhor, Ele mexa com as suas estruturas, ao ponto de quebrar esse orgulho. Que a marreta que esmiuça a penha encontre teu coração nessa noite. Que as correntes que estão prendendo o seu futuro e o seu propósito de vida seja quebrado nessa noite, juntamente com tudo aquilo que está te amarrando, juntamente com esse orgulho maldito. Eu te convido a você viver a esfera de humildade a qual José viveu. Eu quero orar com vocês. Se coloque de pé, você que pode. Tua presença vai